Um, dois, três e. Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. E desde já eu peço a você que você se inscreva aí no meu canal, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha e assim você me ajuda a expandir o trabalho desse canal, expandir os vídeos e aumentar o alcance deles. Assim você me ajuda também a espalhar a palavra de Deus para todas as pessoas e também ajuda a este canal crescer, certo? Bom, na nossa última semana, nós estávamos falando sobre o rei Joás e começamos desde lá do período onde ele acaba por ser entronizado, ainda criança, com 7 anos de idade, e é um momento de transição ali onde a sua avó, né, a rainha Atalia, ela é deposta e ele é posto no trono por homens piedosos que sabiam da promessa de Deus e que tinham senso de propósito. E só um detalhe, né? Não reparem, porque aqui é como aqui onde eu estou, a luz ela oscila um pouco, então o no break de vez em quando faz um barulhinho. Mas não repare. Como eu estava dizendo, Joás ele é entronizado rei e, segundo o que a Bíblia fala, ele começa a governar por 40 anos. Então, eu quero que você acompanhe aqui comigo esse fragmento aqui da Bíblia, que é o que nós vamos ler. Vamos ler agora 2 Crônicas, no capítulo 24. Aqui a gente vai começar do seguinte. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos, reinou 40 anos em Jerusalém. Aí tem informação aqui. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. E aí preste atenção nesse detalhe. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E nós falamos, né, na última semana quem era Joiada, que foi o homem, né, que tinha consciência da promessa de Deus, sacerdote da casa de Deus, e liderou um movimento para recolocar o descendente de Davi, né, no trono do reino de Judá. A gente já explicou isso na semana passada e não vou gastar muito tempo falando aquilo que já tinha falado anteriormente. Então nós temos aqui, ó, depois disso, né? Aí a gente vê lá o que Joiada fez, né? Deu 2 mulheres para ele casar, para ter descendência, gerou filhos e filhas. E aí vem aqui, depois disso, Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. E aí ele faz tudo conforme a lei de Moisés, né? Diz aqui que ele reuniu sacerdotes e levitas pelo reino de Judá para fazer reparos na casa do Senhor, né? Enfim, ele vai fazer uma manutenção e vai preservar todo o espaço de culto ali no reino de Judá, ou seja, vai ser um rei que, pelo menos enquanto o sacerdote Joiada viveu, ele andou no caminho correto, nos caminhos do Senhor, etc. Porém, temos aqui um ponto de virada no reinado dele que vai estar lá, deixa eu ver aqui, no versículo 15. Joiada morreu após uma longa velhice. Tinha 130 anos de idade quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque ele tinha feito bem em Israel e servido a Deus e ao seu templo. Então, Joiada, ele acaba falecendo, né? Em honrosa velhice, em ditosa velhice, porque e ele morre com honras de chefe de Estado, né, de chefe de governo. Por quê? Porque ele prestou um grande serviço para o reino de Judá, para o povo de Deus ali. Então, ele morre,
Mas a história continua. Só que, depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram e se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu. Então abandonaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram os postes da deusa Aserá e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Então, para pensar no seguinte. Joiada, ele era como se fosse um pai para o rei Joás, né? E aqui a gente pode dizer que o maior problema de Joás após a morte do sacerdote Joiada foi a questão de paternidade, né? E por que eu estou dizendo paternidade? Porque quando você olha aqui, Joás, ou melhor, Joiada, quando ele faleceu, percebemos que chegam lá os líderes de Judá, né? Se prostram diante do rei. E aí a Bíblia fala que o rei, né, no caso Joás, ele ouve esses caras, né? Ou seja, qual conselho, né? Qual conselho que eles dão? Com certeza não foi coisa boa, porque depois que ele ouve, né, acata o pedido desses chefes, que todo mundo desviado, ele acaba abandonando a casa do Senhor, né? E começa a adorar outros deuses. Aí você percebe questão de paternidade aí, né? Porque agora Joás ele tinha um problema sério, porque como não tinha nenhuma boa influência ali para influenciar o seu reinado, o seu governo, agora ele está ouvindo outras pessoas. Joás ele tinha um comportamento de órfão, porque é o que a gente pode dizer como um espírito de orfandade. Porque órfão ele é levado pelas ondas, né, por qualquer coisa que falam. Enquanto Joiada estava vivo, bom, vou fazer o que é certo. Joiada morreu, eu vou seguir o conselho de outras pessoas. Joás não tinha, como é que eu posso dizer, vontade própria. Não diria vontade própria, mas não tinha autonomia para decidir e discernir o que é certo. Por quê? Era órfão. Não tinha a presença de um pai verdadeiro ali do lado dele, né? A referência é a Joiada. Se não tem referência, vai, né? Sendo levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer palavra. E aí é algo que a gente precisa levar para nós, que a gente não pode. Opa! A gente não pode se deixar levar por qualquer palavra ou porque as pessoas dizem quem nós somos. A gente tem que saber o que Deus diz da gente, né? A gente precisa ter a consciência que nós temos um Pai celestial, que nós temos um Pai, né? Que o nosso Pai é Deus. E nós precisamos aprender a viver debaixo da palavra dele, não por baixo da palavra do que as pessoas falam ou do que dizem, né? Do que dizem sobre nós. Quando Jesus foi questionado, né? Ele chegou aos apóstolos e falou o seguinte: uns falam que eu sou Elias, uns falam que eu sou um profeta, e vocês, quem vocês acham que eu sou? O que vocês acham? E aí Pedro diz que Jesus, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus sabia quem ele era. Por quê? Porque ele tinha um pai, né? O pai que dizia, que deu a identidade para o filho. Quando Jesus foi revelado após o batismo do Jordão, o que o pai fala do céu?
uma voz brada e diz o seguinte: a este é meu filho amado, a ele ouvi. Joás não teve isso. Como vocês acompanharam na semana passada, quando o pai de Joás faleceu, se Joás ainda não era nascido, ele era apenas um bebê, uma criança. Então não tinha ninguém para ensinar, para proteger, para ensinar o caminho correto. Né? E aí é uma pergunta que precisamos nos fazer: quem são as nossas referências? Né? Ou a quem temos dado ouvidos? Né? Será que nós nos cercamos de pessoas que nos ajudam a viver de acordo com a palavra de Deus, que nos ajudam a chegar mais perto de Deus? Ou será que a gente tem se cercado de pessoas que nos afastam cada vez mais de Deus? Amém? Então vamos continuar aqui. Você vê que Joás seguiu outros ídolos. E aí você tem outra coisa aqui, ó. Mas o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Esses profetas testemunharam contra eles, mas não quiseram ouvir. Então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele ficou em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor? Vocês não vão prosperar por terem abandonado o Senhor, e ele os abandonará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por ordem do rei no pátio da casa do Senhor. Assim, Joás não se lembrou de como Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e acabou matando o filho dele. Ao morrer, Zacarias disse: o Senhor verá isto e o retribuirá. Olha só. Você vê aqui a típica característica do órfão espiritual. Por quê? Por que esse sentimento de orfandade se assenhorou de Joás? Você vê as características. Órfão, ele quer calar os profetas. Órfão, desafia a autoridade. Órfão, espera a aprovação das pessoas. Órfão, só se importa com ela. Órfão briga por poder ou por cargos na igreja. Órfão segue a voz dos homens e não a voz de Deus. Órfão não aceita a correção. E órfão não confia em Deus, mas confia na própria força. Tá dando para entender aqui? E tudo isso a gente vê como característica do rei Joás aqui, depois de Joiada, depois da morte de Joiada. Você percebe que esse sentimento de órfão que Joás teve foi tão impactante para aquela geração que não ficou apenas naquela geração. Se você olhar aqui, você vai ver o final de Joás. Ó, antes de findar o ano, o exército dos sírios atacou Joás, invadiram Judá e Jerusalém, mataram todos os chefes do povo e levaram os despojos ao rei de Damasco. Embora o exército dos sírios não fosse grande, o Senhor permitiu que eles vencessem um exército que era muito maior, porque eles tinham abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Assim, os sírios executaram o juízo de Deus contra Joás. Quando os sírios foram embora, deixando Joás gravemente ferido, os servos de Joás conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Olha só. Olha só isso, gente. Você vê
que quando o profeta, antes de morrer, fala assim, o Senhor verá isso e vai retribuir. Joás, ele se acha vaidoso, ele quer demonstrar força, vai enfrentar os sírios e os sírios, mesmo com um exército pequeno, vence Joás e impõe uma vergonha para ajudar. Além disso, Joás ele sai ferido, tanto a ponto de Joás ficar de cama e no seu momento de maior vulnerabilidade, né, esperando um apoio, ele é assassinado. E aí ele termina os seus dias sem honra. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra Joás foram Zabade, filho de Simeate, e Amonita, filho de Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Ou seja, os inimigos do povo de Deus mataram Joás. Ele foi entregue aos inimigos. Por quê? Porque ele abandonou o Senhor. Andou segundo a sua própria força. E essa característica de andar segundo a própria força e a própria vaidade ficou espalhando de geração em geração. E para pensar comigo no seguinte: você tem aqui Joás, que tinha tudo para dar certo e acabou dando errado. E aí você vê na sequência que quem assume o trono? Amazias. Amazias, filho de Joás. E aí a gente até já falou de Amazias, né? E aí você vê que Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração inteiro. Exatamente como Joás era. Enquanto o Joiada era vivo, vou fazer o que é certo. Joiada morreu, vou fazer o que eu quero. E aí, ele teve isso, eu já falei em outro vídeo aqui, numa live que vai aparecer em algum card aqui em cima, né? Sobre a história do rei Amazias. E aí você vê a sucessão para a geração de Amazias, de Joás, que você vê no versículo 26, né? Todo o povo de Judá tomou Uzias, que foi depois, né? Que foi o sucessor de Amazias, que tinha 16 anos de idade e constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai Uzias, reconstruiu Elate e restituiu a Judá. E aí temos aqui o versículo 4. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo o que Amazias, seu pai, havia feito. Opa! Normalmente, quando o rei, em segundo Crônicas, ele era bom, a referência maior de um bom rei era quê? Davi. Mas aí você se pergunta, por que aqui ele utiliza como exemplo o cronista, né? Ele utiliza exemplo Amazias, seu pai. Por quê? Porque se você olhar depois no versículo 26, ou melhor, no capítulo 26, segundo Crônicas, você vai perceber que era o mesmo problema aqui, ó, que Amazias teve de começar bem e terminar mal. Uzias vai ter o mesmo problema. Ele vai se envaidecer e vai achar que pode oferecer incenso na casa de Deus, sendo que ele era rei, mas não era sacerdote. E essa função era apenas para os sacerdotes. E aí ele vai ser atacado de lepra e vai ser excluído da presença do povo, assim até a morte. Para vocês terem uma ideia, um cara também que poderia ter sido muito bom e terminou muito mal. E aí você vai ver no 27, Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadok,
fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Uzias, seu pai, havia feito, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo continuava na prática do mal. Ou seja, ele também seguiu o Senhor, mas não de todo o coração. Seguiu o Senhor com o coração pela metade, assim como o avô Amazias havia feito, assim como o bisavô Joás tinha feito, assim como o pai Uzias também tinha feito. E aí você percebe o quê? 3, 4 gerações presentes aqui, onde reis que começaram o reinado muito bem, né? Mas que não seguiram o Senhor de todo o coração. E isso foi cobrar o preço no final do reinado deles, né? E onde é que eu encontro embasamento bíblico para falar sobre isso? Então eu quero chamar você a abrir aqui o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor seu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha só, o grande pecado do povo de Judá, e isso ao longo de toda a história dos reis, era o quê? A idolatria. E esses reis idólatras, aí eu não vou entrar no debate de maldições hereditárias, mas você percebe que ali você tinha um espírito de orfandade atuando ali naquela família, que começou ali a partir de Joás e ficou ali pelo menos durante, no mínimo, 3 ou 4 gerações. Claro que depois que Jotão morre, tem Acás, que também foi um rei terrível, e essa coisa só se rompe lá com Ezequias. Porém, algo que eu quero dizer para você, seja a hora que você estiver assistindo esse vídeo, seja amanhã, tarde ou noite, não sei, é que você tem uma escolha. Eu vou repetir. Você tem uma escolha de romper com esse sentimento, esse espírito de orfandade, né? Esses caras tiveram escolhas, mas preferiram seguir os exemplos anteriores. Mas você pode romper com isso. Você pode fazer diferente. E Deus, nesse dia que você está assistindo esse vídeo, está falando para você: você pode fazer muito diferente do que esses homens fizeram. Joás escolheu o caminho do mal. Ele começou muito bem, mas a grande questão não é como você começa a jornada, mas é como você termina. E o fim de todos esses reis não foram finais felizes. Mas você pode mudar isso. Se você decidir hoje romper com esse espírito de orfandade, se você decidir hoje romper, né, com essa situação, com legados do passado, você pode agora, né, ter uma nova vida em Jesus. Amém? Eu quero encerrar essa série de mensagens, né, sobre o rei Joás com uma oração. Então, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está me assistindo, Pai. E, Senhor, abençoe a vida de cada um, Deus, que está vendo esse vídeo. Deus, que os seus filhos possam ter a coragem. E, Deus, que possam ser libertos do espírito de orfandade. E serem achados em Ti como filhos amados do Senhor. Né? E que eles possam saber que eles têm um Pai. E esse Pai é o Senhor, Deus. Deus, que nós possamos aprender mais e ter conhecimentos e novas revelações da Tua Palavra. Ilumina a mente de cada um dos seus filhos, para que eles possam enxergar e perceber que o Senhor tem algo novo para dar a cada um de nós. Que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe.
Nos vemos no nosso próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Tchau!